A casa estava silenciosa, exceto pelo som suave do vento que batia contra as janelas antigas, fazendo com que a madeira rangesse. Carla observava as sombras projetadas pelas árvores lá fora, que se moviam lentamente à medida que a noite se aprofundava. Dentro da casa, tudo parecia estar à espera de algo, mas nada se movia. A casa estava vazia de risos, de vida, de movimento. Desde a morte do pequeno Arthur, havia uma sensação de estagnação, como se o tempo tivesse parado junto com ele. O grande casarão, construído há décadas, refletia a solidão de seus habitantes. O foyer de madeira escura, com seus móveis antigos e quadros que pareciam observar cada passo, tinha uma sensação de abandono que não se via em muitas casas. O ambiente estava carregado de memórias de um passado que Carla e Felipe agora tentavam esquecer. Mas, mesmo assim, o passado parecia insistir em ficar. Carla caminhava pela casa, seus passos silenciosos no piso de madeira, com os olhos fixos no retrato da família que havia pendurado na parede da sala. Era uma foto antiga, em que o sorriso de Arthur era claro e contagiante. Ela sempre se via naquela imagem, pensando em como aquele sorriso parecia estar mais distante a cada dia, como se o tempo tivesse apagado de vez o brilho nos olhos do filho. Ao seu lado, Felipe estava em silêncio, como sempre. Ele se afastara ainda mais após a morte de Arthur, sem saber como lidar com a perda. Havia momentos em que Carla o via mais distante do que nunca, como se ele estivesse em outro lugar, talvez tentando afogar sua dor no trabalho ou nos próprios pensamentos. Era tarde da noite quando o som começou. Primeiro, eram apenas alguns passos suaves, quase imperceptíveis, que vinham do sótão. Carla congelou ao ouvi-los. Olhou para Felipe, mas ele parecia não ter notado. O som repetiu-se, passos, mais claros agora, seguidos de risos baixos abafados. Carla se levantou, inquieta, e olhou para a escada que levava ao sótão, um lugar que ela raramente visitava. Felipe, você ouviu isso? Ela perguntou, a voz tremendo, sem entender o que estava acontecendo. Felipe, que estava sentado no sofá, levantou os olhos do livro que estava lendo, mas não parecia perturbado. Deve ser o vento, Carla, ou alguma coisa da casa. Você sabe como essas casas antigas são. Não vale a pena se preocupar. Mas Carla não conseguia afastar o sentimento de desconforto que a envolvia. O som parecia real. E, naquele momento, algo em seu interior despertou. Mas o que poderia ser? O som parou por um momento e a casa voltou ao silêncio. Carla olhou para o sótão mais uma vez e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Decidiu ignorar o que tinha ouvido, embora o desconforto ainda estivesse lá, pulsando em seu peito. Mas as crianças, Lucas e Lara, estavam acordadas. Elas ouviu sussurrando entre si, com os olhos grandes e assustados, como se estivessem falando sobre algo que não deveria ser dito em voz alta. Quando Carla entrou no quarto delas, Lucas olhou para ela com uma expressão vazia e disse: "A criança está lá em cima. Ela está brincando no sótão." Lara, com os olhos arregalados, apenas balançou a cabeça em silêncio. Carla franziu a testa, mas, antes que pudesse perguntar mais, as crianças se viraram para o lado, mergulhando em um sono agitado, como se o pesadelo tivesse consumido por completo. Carla permaneceu ali, olhando para elas por um momento, sentindo o peso das palavras que haviam dito. Quem seria essa criança invisível no sótão? Ou seria apenas mais uma ilusão provocada pela dor de sua perda? Ela fechou a porta com cuidado, o coração apertado. Algo estava acontecendo na casa, mas o que seria? Nos dias seguintes, a sensação de desconforto na casa se intensificou. Carla tentou ignorar os sons estranhos que vinham do sótão, mas, a cada noite, eles se tornavam mais frequentes e mais distintos. Risos abafados, passos leves, um som que se arrastava pelo chão do sótão como se alguém estivesse tentando andar de forma furtiva. Às vezes, era quase como se algo estivesse tentando chamar sua atenção. Felipe, por outro lado, começava a se mostrar cada vez mais cético. Ele insistia que eram apenas ruídos naturais da casa, algo que o tempo e as mudanças de temperatura causavam. A madeira estala Carla. Você sabe disso, ele dizia, tentando afastar o que ele considerava superstição. Carla, no entanto, não conseguia mais ignorar. Algo estava lá em cima, e ela não sabia o que era, mas o medo estava crescendo. Uma noite,
Enquanto Felipe estava fora, atendendo um compromisso de trabalho, Carla não resistiu mais. Subiu até a escada que levava ao sótão, seus passos hesitantes ecoando na casa vazia. O som dos risos parecia vir de algum lugar distante, misturado com o som do vento que se infiltrava pelas frestas das janelas. O coração de Carla batia forte no peito enquanto ela subia os degraus rangentes. A luz do corredor mal iluminava o topo da escada, mas ela podia ver as sombras das coisas guardadas ali, velhas caixas de recordações e móveis cobertos por lençóis brancos. Ela engoliu em seco, com uma coragem que não sabia que possuía, empurrou a porta do sótão. O som dos risos cessou imediatamente, mas a sensação de estar sendo observada permaneceu no ar. Carla respirou fundo e começou a vasculhar o sótão, mas não encontrou nada. As caixas estavam cheias de itens esquecidos, mas nada ali parecia fora do lugar. A sensação de desconforto, no entanto, não a abandonava. O que estava acontecendo na casa? Carla sentia como se algo estivesse tentando se comunicar com ela, mas não sabia como ou porquê. Quando desceu, as crianças estavam acordadas novamente. Lucas estava sentado na cama, com os olhos grandes e assustados. "Ela não quer ir embora, mamãe", ele sussurrou, tremendo. "A criança, ela quer brincar com a gente." Lara, ainda sonolenta, apenas murmurou: "Ela está no sótão, mamãe." Carla olhou para os dois, um arrepio subindo pela sua espinha. As palavras das crianças a faziam sentir um vazio crescente dentro de si. A criança invisível, que antes parecia uma invenção dos sonhos delas, agora parecia muito real. Mas o que era essa entidade? E por que suas crianças estavam tão conectadas a ela? Nos dias seguintes, o comportamento de Carla se tornou ainda mais estranho. A cada noite, os sons do sótão pareciam se intensificar, como se alguma presença estivesse tentando se comunicar. E, conforme o tempo passava, Carla não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. O desconforto não era mais apenas causado pelos barulhos, mas pela sensação constante de que algo a observava. Ela sabia que estava começando a perder o controle de suas emoções, mas não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Algo estava ali, e ela precisava entender o que era. Era uma noite de chuva forte quando ela decidiu confrontar o que estava acontecendo. Felipe havia saído novamente, e as crianças estavam dormindo profundamente. O som do vento uivando lá fora parecia reforçar a solidão da casa, e os ecos dos passos no sótão não pareciam mais tão distantes. Carla subiu até a escada com propósito. Cada degrau parecia pesar mais do que o anterior, e sua respiração se tornou mais pesada à medida que ela se aproximava da porta do sótão. Quando ela abriu a porta, a escuridão tomou conta do ambiente. A lâmpada acima das escadas piscava, lançando sombras que dançavam nas paredes. O cheiro de poeira e velharias preenchia o ar. Mas o que mais incomodava Carla era a presença que ela sentia, uma presença opressiva e ameaçadora que parecia não se mover, mas se fazia sentir pequena e impotente. Ela avançou com cautela, os passos ecoando no silêncio. A sensação de estar sendo observada se intensificou, e ela olhou ao redor, procurando algo, qualquer coisa, que explicasse o que estava acontecendo. Mas o sótão estava vazio, pelo menos aos olhos dela. As caixas e os móveis cobertos estavam exatamente onde ela os havia visto da última vez. Mas algo estava diferente. No canto mais afastado, ela percebeu um retrato emoldurado que nunca havia notado antes. Era uma foto da família, mas, de algum modo, parecia distorcida. O sorriso de Arthur estava lá, mas havia algo de errado com ele, algo que a fazia sentir um calafrio. Ao se aproximar do retrato, Carla foi tomada por uma sensação de desespero. A imagem de Arthur, mesmo sorrindo, parecia pedir algo. Seus olhos estavam vazios e, de repente, Carla ouviu uma voz suave, mas clara, vindo de algum lugar ao fundo. "Você não me deu tempo. Você não me ouviu." Ela congelou. A voz era de seu filho. Era inconfundível. Sua mente começou a girar e uma onda de culpa a invadiu. Ela lembrou de como, nos últimos meses antes do acidente, estava tão distante, tão absorta em seus próprios problemas, que não prestava atenção suficiente a ele. O retrato de Arthur parecia se mover, como se a imagem estivesse se distorcendo à medida que ela olhava para ele. E então, uma sombra se formou diante dela. Carla deu um passo atrás, seu coração acelerando.
Mas, antes que pudesse reagir, a sombra desapareceu. O silêncio voltou, pesado e insuportável. Ela se virou, com lágrimas nos olhos, e desceu as escadas rapidamente, sem conseguir mais suportar a sensação de que a presença de seu filho estava de alguma forma se manifestando ali. Ela se jogou no sofá, sua mente rodando em espiral. A culpa a consumia de forma violenta. Carla sabia que o que havia visto no sótão não era apenas um reflexo do luto, mas algo muito mais profundo, algo que ela havia escondido dentro de si mesma por tanto tempo. As palavras de Arthur, em sua mente, eram um lembrete doloroso. Você não me deu tempo. Você não me ouviu. Como ela poderia viver com essa culpa? Nos dias que se seguiram, Carla não conseguiu afastar a imagem de seu filho, Arthur, do retrato distorcido no sótão. A sensação de que ele ainda estava por perto, a observando, a chamando, nunca a deixou. Cada canto da casa parecia ressoar com os ecos de sua ausência. Até as crianças, que antes estavam tão alheias à dor da perda, pareciam mais perturbadas do que nunca. Carla passava os dias em silêncio, reclusa em seus próprios pensamentos. Quando fechava os olhos, tudo o que via era o sorriso de Arthur. Mas ele estava sempre distorcido, como se o tempo e a dor tivessem corrompido suas memórias. As palavras que ele dissera na sua visão no sótão, "Você não me deu tempo, você não me ouviu", ecoavam em sua mente e ela se sentia esmagada pela culpa. Ela se pegava relembrando os últimos dias de vida do filho, tentando entender onde havia falhado. Ele sempre fora tão carente de atenção. Mas Carla estava ocupada com os seus próprios problemas. Ela sempre achou que teria mais tempo para ser a mãe que ele precisava, mais tempo para se reconectar com ele. Mas o tempo, como sempre, foi cruel e imprevisível. Carla lembrava das últimas noites com Arthur, as noites em que ele chegava até ela, pedindo para que brincassem, para que conversassem. Mas ela estava ocupada, sempre ocupada demais. Só mais um minuto, ela dizia. Amanhã. Filho, amanhã a gente brinca. Mas o amanhã nunca chegou. E agora ele não estava mais ali. Naquela noite, enquanto sentava sozinha na sala, Carla sentiu um peso no peito. O lamento que ela sentia não era só pela perda, mas pela dor de saber que nunca poderia corrigir o que fizera. Ou melhor, o que não fizera. O que poderia ter sido diferente se ela tivesse dado mais atenção a Arthur, se tivesse ouvido mais seus gritos silenciosos, suas pequenas súplicas por amor e companhia. Ela se levantou e foi até o quarto das crianças, onde Lucas e Lara estavam dormindo, seus rostos tranquilos e serenos. Mas algo em seu interior a inquietava. Ela sabia que, mesmo que as crianças parecessem em paz, elas estavam sendo afetadas pela mesma presença que ela, pela mesma dor não resolvida. As crianças, especialmente Lucas, estavam mais retraídas, mais sensíveis. Elas sentiam algo, mas não sabiam como expressar. Carla então foi até o quarto de Arthur. Ela não tinha visitado aquele lugar em semanas, mas, naquela noite, algo a impulsionou a entrar. Ela ficou parada na porta, observando o quarto vazio. Tudo estava como ele deixara. Os brinquedos espalhados pelo chão, os desenhos na parede, as meias fora do lugar. Era como se ele ainda estivesse ali, e Carla pudesse sentir sua presença em cada canto. Foi então que ela ouviu, não fisicamente, mas em sua mente, como uma projeção. Arthur estava ali, em algum lugar no fundo do quarto, com aquele sorriso familiar. Só que agora, seu sorriso estava vazio. Ele olhou para ela, e as palavras que ele havia dito no sótão começaram a se repetir, como um mantra. Você não me deu tempo. Você não me ouviu. Carla caiu de joelhos, chorando. Ela não sabia o que mais fazer. O peso da culpa era insuportável. O que estava acontecendo com ela e o que a presença de Arthur queria dizer. Carla não sabia mais o que pensar. As palavras de Arthur, suas visões, os sussurros das crianças, tudo parecia se entrelaçar em uma teia densa e difícil de desvendar. O sótão, aquele lugar escuro e abafado onde ela sentia que a presença de seu filho ainda rondava, agora estava no centro de tudo. Ela não podia mais ignorar. Algo precisava ser feito. Ela se levantou naquela noite, decidida a enfrentar o que quer que estivesse aguardando por ela lá em cima. Sentia-se como se fosse a última chance de encontrar alguma resposta. Se fosse um fantasma,
uma manifestação de sua culpa ou algo ainda mais perturbador. Ela precisava entender. Não podia continuar vivendo com essa angústia sem saber. Enquanto subia as escadas, seu coração batia forte, mas não parou. As vozes em sua cabeça, os ecos de Arthur, a imagem distorcida de seu sorriso, tudo isso a impulsionava a seguir em frente. Ela havia passado tanto tempo se recusando a enfrentar o que estava acontecendo, mas agora não havia mais escapatória. Ao chegar à porta do sótão, ela hesitou. A luz do corredor piscava novamente, lançando sombras nas paredes, e o ar estava mais pesado do que nunca. O som do vento que uivava lá fora parecia penetrar em sua mente, lembrando-a da solidão que agora tomava conta de sua vida. Ela empurrou a porta e entrou. O sótão estava mais frio do que ela lembrava. As caixas e os móveis cobertos pareciam mais ameaçadores sob a luz fraca da lâmpada. Carla respirou fundo e caminhou lentamente, sentindo cada passo como se estivesse atravessando um território proibido. O cheiro de poeira e de coisas antigas a envolvia, mas era o silêncio que mais a incomodava. O silêncio pesado que parecia abafado, como se a casa inteira estivesse segurando a respiração. Foi então que ela notou a mudança. No fundo do sótão, onde antes havia apenas uma parede nua, agora havia algo mais, uma porta. Pequena, velha e quase imperceptível, ela parecia ter surgido do nada. O coração de Carla disparou. Ela se aproximou, hesitante, e colocou a mão na maçaneta fria. Algo dentro dela a impulsionava a abrir aquela porta, a fazer aquilo que ela tanto temia. Ela girou a maçaneta e entrou. O que encontrou do outro lado foi um quarto minúsculo, sem janelas, apenas uma lâmpada fraca pendurada no teto. Mas o que realmente a fez parar foi que estava no centro do quarto, uma cama antiga, de madeira escura, e sobre ela, um corpo. Não de uma pessoa, mas algo que parecia estar se formando, uma sombra inconfundível. A presença de Arthur estava ali, mas de uma forma diferente, como se ele estivesse preso em algum lugar entre os mundos, esperando ser libertado. O quarto parecia pulsar, como se a casa, finalmente, tivesse cedido à dor de Carla. Ela sentiu um nó na garganta e, antes que pudesse processar o que estava acontecendo, ouviu a voz de seu filho novamente. Você não me deu tempo, não me ouve. Carla caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Tudo estava claro agora. O sótão, a presença de Arthur, o retrato distorcido, as palavras que ecoavam em sua mente, tudo aquilo não era só uma manifestação sobrenatural, mas o reflexo de sua culpa. Ela não tinha dado tempo para ele, não tinha ouvido suas necessidades, seus apelos silenciosos. E agora, ele estava preso naquele espaço, esperando ser libertado. Com um tremor nas mãos, Carla se levantou e se aproximou da cama. O ar parecia mais denso, como se a casa estivesse esperando uma reação dela. Ela sussurrou, a voz rouca pela emoção. Arthur, meu filho, eu te ouvi agora. Eu te ouvi. A sombra sobre a cama parecia se mover, como se fosse absorver suas palavras, e Carla sentiu um alívio súbito, como se algo estivesse finalmente começando a se dissipar. Mas ainda havia uma sensação de que algo não estava resolvido, algo que ainda precisava ser feito. Carla ficou ali, de joelhos, com a mão estendida sobre a cama, observando a sombra que se formava na sua frente. O peso da culpa ainda a consumia, mas a presença de Arthur parecia, de algum modo, mais leve agora. Ela sentia que algo estava prestes a mudar, como se o espaço, o tempo e o sofrimento tivessem chegado ao seu ápice. Aquela presença no sótão, a criança, seu filho, parecia estar esperando pela palavra certa, o gesto certo, para enfim partir. Mas o que mais precisava ser feito, o que Carla ainda precisava entender, o ar no quarto pulsava com uma energia que Carla não sabia como descrever, mas sabia que era importante. Ela sentiu algo quente e suave percorrer sua espinha, uma sensação de aproximação. A sombra na cama se mexeu suavemente, quase como se estivesse respondendo à sua presença. Arthur! Carla sussurrou novamente, sua voz vacilante. Eu te ouvi agora. Me perdoa. E então, como um estalo, a sombra se dissipou. O ar pareceu se iluminar, e o peso que Carla carregava desde a morte de seu filho, aquela pressão invisível que nunca deixava respirar completamente, finalmente começou a se aliviar. As lágrimas continuaram a rolar por seu rosto, mas eram diferentes agora.
mais leves, como se parte da dor estivesse sendo retirada dela gradualmente. Por um momento, Carla ficou parada, sem saber o que fazer, sem saber se a sensação de alívio era real ou apenas um reflexo da sua própria esperança. Ela olhou em volta, esperando que a imagem de Arthur, ou qualquer outra manifestação, fosse aparecer novamente. Mas o sótão estava vazio. A cama estava vazia. Não havia mais sombra. Carla se levantou lentamente, os joelhos ainda tremendo. Algo dentro de si lhe dizia que a casa, que o lugar onde ela morava, já não era mais o mesmo. Ela não sabia se o que tinha ocorrido ali fora uma simples alucinação, um lamento do seu coração quebrado, ou se, de fato, Arthur havia finalmente encontrado paz. Mas, de alguma forma, ela se sentia mais em paz com si mesma. Ao descer as escadas, Carla olhou ao redor, como se a casa inteira tivesse mudado. O vento que batia nas janelas parecia mais suave, como se a própria casa estivesse aliviada pela mudança que havia ocorrido. No fundo de sua mente, ela sabia que a dor não desapareceria completamente, mas agora ela tinha certeza de que Arthur havia encontrado uma forma de seguir adiante. Ele não estava mais preso na casa, na sombra de suas falhas como mãe. Ela entrou no quarto das crianças. Lucas e Lara ainda dormiam, tranquilos. Carla se deitou ao lado deles, fechou os olhos, sentindo uma paz que não experimentava há meses. A escuridão que pairava sobre a casa parecia ter diminuído. A criança no sótão, a presença que a havia assombrado por tanto tempo, agora se foi. Carla sabia que, mesmo com a dor da perda, ela havia feito o possível para se redimir. O que mais poderia ser feito, se não reconhecer seus erros e tentar corrigir os passos que não tomara quando deveria? E, com essa aceitação, a casa finalmente parecia silenciosa, como se tivesse encontrado seu próprio momento de descanso. Nos dias que se seguiram, Carla experimentou uma paz estranha, uma sensação de quietude que há muito não conhecia. Ela sabia que, apesar da dor profunda da perda de Arthur, agora havia algum tipo de encerramento. O peso que a sufocava parecia ter se dissipado, e os sons que ecoavam pelo sótão, os sussurros e risos que a atormentavam, finalmente haviam cessado. A casa, uma vez carregada de tensões e mistérios, agora estava em silêncio. Carla começou a voltar à sua rotina. As crianças, Lucas e Lara, pareciam mais calmas também. Eles dormiam melhor, brincavam sem os olhares assustados que antes lançavam ao redor, como se estivessem constantemente esperando por algo. Mesmo Felipe notou a mudança. A casa está mais tranquila, ele disse certa noite ao jantar. Carla apenas sorriu, sem entrar em detalhes. Não precisava explicar nada a ele. Sabia o que estava acontecendo e isso já era o suficiente. Uma tarde, enquanto Carla limpava o quarto de Arthur, ela encontrou algo que havia passado despercebido antes. Um pequeno pedaço de papel, amassado e escondido sob a cama. Ela o pegou com cuidado e, ao desdobrá-lo, encontrou um desenho. Era simples, feito com lápis de cor. No papel, Arthur havia desenhado uma criança, com um sorriso amplo, de mãos dadas com ele. No fundo, uma casa, a casa em que eles viviam. A criança no desenho não era exatamente Arthur, mas alguém que parecia ser ele, ou pelo menos sua versão mais jovem, mais feliz. Ao lado da criança, havia algo escrito, em letras tremidas. Esperei muito, mas agora você me ouviu. O coração de Carla apertou. Ela sabia, com uma clareza dolorosa, que isso era o último presente de Arthur. Um último pedido. Ele não estava mais preso na casa, não estava mais em sofrimento. Ele apenas queria ser ouvido. Ele queria, como qualquer criança, o que todo ser humano busca, ser visto e amado. A culpa que Carla sentia não iria embora completamente, mas agora ela entendia que o perdão não vinha só de Arthur, mas também de si mesma. Ela precisava se permitir sentir alívio, como se Arthur tivesse realmente partido, mas sem deixar de carregar sua memória de forma saudável. Ela levou o desenho até o sótão, o lugar que agora sabia que estava livre de qualquer presença. Olhou ao redor e, pela última vez, falou baixinho. Eu te ouvi, meu filho, eu te ouvi. Algo no ar pareceu se aquecer, como uma resposta silenciosa. O único som que restava era o suave sussurro do vento lá fora. Carla sabia que, agora, estava finalmente pronta para seguir em frente. Naquela noite,
Quando ela se deitou, sentiu pela primeira vez em muito tempo um sono tranquilo. Não havia mais sombras no sótão, não havia mais sussurros nas paredes. Apenas a paz. Ela sorriu, fechando os olhos, com a sensação de que, finalmente, seu filho estava em paz também.